Ultimamente você tem se sentido cansado, sem foco, procrastinando até as coisas que são importantes? Se você se familiarizou com esse termo jejum de dopamina, muito provavelmente você sabe que você precisa disso, mesmo que você não saiba ao certo sobre o que significa. E caso você não tenha se identificado, mas se interessou, eu vou te explicar nesse vídeo como que isso pode estar afetando seu desempenho e como que você pode agir para poder reverter essa situação e sair desse ciclo de procrastinação que a gente está inserido atualmente. E justamente o excesso de dopamina, ou melhor, o excesso de uma dopamina barata, e eu vou explicar para vocês que existem duas formas da gente absorver dopamina, é o que faz com que a gente entre nesse ciclo de sensações de fracasso, de sensações de impotência e uma fase que já é um pouco conturbada pra gente, né, jovens aí de 16 aos seus 25 anos, que ainda estão se encontrando na vida, que ainda estão se colocando no mercado de trabalho, o que era pra ser uma fase tranquila e que de modo geral já é um pouco conturbada, acaba sendo ainda mais potencializada por conta dessas práticas. Então fica comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Tainá, eu tenho 20 anos, sou aqui do canal dos 1%, onde eu te convido a ser pelo menos 1% melhor a cada dia para um dia fazer parte dos 1%. Antes da gente se aprofundar nesse tema, a gente precisa saber, claro, o que é a dopamina, né? Eu vou dar uma explicação breve, não vou me adentrar muito sobre isso, porque eu também não tenho nenhuma opinião profissional, não sou neurologista nem neurocientista, mas basicamente a dopamina ela é um neurotransmissor que atua dentro do nosso cérebro e atua no nosso sistema de recompensa. Então é aquela sensaçãozinha de prazer e de satisfação mesmo que a gente sente quando a gente realiza uma atividade física, quando a gente alcança um determinado objetivo, quando a gente consegue aprender algo novo, mas por outro lado também é aquela sensação que a gente tem quando a gente se recompensa por futilidades, quando a gente come um doce, quando a gente rola o feed do Instagram, quando a gente rola o feed do TikTok ali e fica consumindo muito conteúdo, achando, enganando o nosso cérebro, né, de que ele está absorvendo algum conteúdo quando na realidade ele não está. Então, eu já até expliquei aqui pra vocês quais são as diferenças de dopamina. Tem a dopamina boa e a dopamina barata, que a gente chama, que é justamente aquela da qual a gente não se esforça. A gente não sai de um patamar pro outro e se gratifica por aquilo e se satisfaz com aquilo. A gente continua no mesmo patamar, se iludindo com pequenas recompensas que na realidade a gente não fez nada para merecê-las, vamos dizer assim. Então, fazendo uma outra comparação aí bem tosca, a gente acaba se colocando como aquela criança que ao longo do ano não estudou, desrespeitou os pais e os colegas e ganhou o melhor presente de Natal. Então você percebe como que é uma recompensa sem ter um mérito? E agora eu te pergunto, quantas e quantas vezes você já não se flagrou indo fazer alguma coisa no seu telefone quando você foi perceber, você estava no Instagram, você estava no Facebook, você estava conversando com alguém até 1, 2 horas da manhã e colocando ali numa situação de vulnerabilidade tanto a tua rotina quanto a outra rotina da pessoa que tá ali conversando com você, mas claro, nós somos responsáveis pela nossa rotina, pelas nossas escolhas, então você não é culpado se o seu amiguinho tá dormindo 2 horas da manhã porque você está acordado e ele não tá, mas você é culpado por você estar acordado 2 horas da manhã conversando com seu amigo e porque no dia seguinte você vai se sentir frustrado, você vai se sentir cansado, você vai se sentir desmotivado para fazer qualquer outra coisa e isso vai desregular totalmente a tua rotina. E como eu falei no início do vídeo, isso se potencializa ainda mais nessa faixa etária dos jovens, porque a gente costuma ser pessoas que se comparam com outras pessoas, costuma ser pessoas que estão lidando ali com conflitos diretos relacionados ao nosso posicionamento, à nossa aceitação no mundo, à nossa aceitação no mercado de trabalho. A gente quer dizer pro mundo, olha, cheguei, tô aqui, qual é o meu papel na sociedade e lutar por aquilo, ou não necessariamente, mas é um período que a gente está ainda se formando com relação a cidadão, com relação à nossa originalidade, montando o nosso próprio estilo de se vestir, ou que seja seguindo um padrão de representatividade. Então, você se colocar nesse ciclo, nesse ciclo de procrastinação, vai fazer com que você deturpe tudo isso. E o pior de tudo isso é que além dessa deturpação te colocar dentro de uma caixinha lá no cantinho do seu quarto, você ainda vai conseguir encontrar pessoas da qual se identificar, porque isso é um movimento de massa, é uma prática em massa, todo mundo está inserido nessa realidade de se comparar com outras pessoas. Então, ao invés de você achar que você é o problema e olhar de fora e ver que as outras pessoas estão vivendo normalmente, que as outras pessoas têm um consumo de dopamina boa e que você está errado e você precisa mudar, o que vai acontecer é que você vai encontrar pessoas na qual se identificar. Você vai encontrar pessoas assim como você que também estão sem focos, e aí que surge aqueles movimentos de é TDAH, como é que fala? É autismo. Então virou moda praticamente as pessoas se associarem a algum transtorno psicológico. Eu particularmente
particularmente acho que é muito mais fácil a gente identificar que a gente está num ciclo de erro quando a gente vê que a gente está repetindo comportamentos que são diferentes das outras pessoas. Mas quando a gente encontra pessoas que repetem os mesmos comportamentos do que a gente, é como se a gente estivesse encontrando o nosso clã, é como se a gente estivesse encontrando pessoas na qual se associar. Então, automaticamente, também pode ir para dois lados, ou aquele ciclo mais depressivo das pessoas que já têm uma tendência emocional a ir para um caminho de depressão mesmo, de ir para um relaxamento e de ficar só na casa dos pais. Então, nesse momento, você vai acabar desistindo de lutar pela tua originalidade, de lutar pela tua representatividade no mundo, toda essa pauta que a gente acabou de falar, ou por outro lado, você vai fazer parte daquele ciclo, mas de pessoas que não sabem que estão inseridos num determinado problema. Ou seja, você vai ser aquelas pessoas que realmente postam um story para poder mostrar que estão fazendo algo que talvez o outro não esteja fazendo e assim provocar a inveja, ou até mesmo a pessoa que sente a inveja quando vê que a outra pessoa está fazendo algo que é mais prazeroso do que o que você está fazendo, então você praticamente vive para mostrar algo para as pessoas e não vive para encontrar a tua própria representatividade. Eu sinceramente tenho a triste sensação de que as redes sociais viraram um ringue de guerra e que as pessoas colocam os seus egos para lutar ali dentro e tentar mostrar umas para as outras o que cada uma delas estão vivendo, mas com o objetivo único e exclusivo de afetar o psicológico do outro e não com o objetivo de compartilhar ou de consumir um conteúdo de qualidade. Mesmo que o conteúdo daquela pessoa seja fazer até o que eu tô fazendo, falar aqui pra você sobre como é importante você não se importar. As pessoas, elas vão dar um jeito, é uma teoria de Marx, eu não vou entrar muito nesse assunto, apesar de eu gostar dessa área de sociologia, mas Marx já dizia que tudo vira mercadoria. Então não importa se você está defendendo um estereótipo, vamos dizer assim, um padrão feminino do corpo ideal, da mulher magra, da pele clara, dos olhos azuis e loira. Em algum momento a mulher gordinha, de pele negra, de cabelo cacheado, crespo, ela também vai virar uma mercadoria para poder se contrapor àquele primeiro modelo. Então nisso a gente consegue observar o surgimento de diversas outras características, de diversos outros públicos-alvos, tudo com o objetivo de se tornar mercadoria para o mercado. E aí a partir desse ponto a gente passa a defender, a abraçar aquele público que era excluído, porque afinal ele também representa um determinado grupo, ele também representa um determinado povo que vai defender aquele ideal. Então por que a gente vai excluir se a gente pode abraçar e acabar vendendo mais? Tainá, vamos para o que realmente importa. Como que eu posso iniciar o jejum de dopamina? O que eu posso fazer para poder sair desse ciclo? Será que realmente eu vou parar de sentir essa sensação de fracassado, essa sensação de procrastinação, de não conseguir pegar o meu telefone, ir no meu objetivo, finalizar aquela tarefa, deixar ele de lado e seguir a minha vida e voltar a viver a vida real? A boa notícia é que sim. E a má notícia é, claro, que tudo isso requer um esforço, mas eu tenho certeza que você vai estar até consumindo uma dopamina que não é barata, uma dopamina muito da boa, se você conseguir fazer esse jejum de dopamina. Você pode começar aí com pequenas metas, pequenos prazos, ficar sem mexer no telefone durante tanto período. Depende muito, né? Não dá pra eu traçar aqui um perfil, porque cada pessoa tem ali o teu vício, vamos dizer assim. Às vezes não é nem já uma prática, um hábito, já é um vício. Eu diria que você tem duas opções. Ou você realmente corta e inicia já a sua semana, inicia o seu dia sem utilizar redes sociais. Se for possível, você desinstala, você desativa, faz o que for mais necessário. Mas eu te garanto que atualmente o que mais afeta aí o estímulo das pessoas, o excesso de dopamina barata das pessoas, é realmente o consumo excessivo de redes sociais. Então você também tem que se ligar de você não encontrar alternativas para poder substituir. Eu desinstalei o TikTok, o Facebook e o Instagram, mas eu vou lá pro YouTube Shorts e vou ficar rolando Shorts. Aí não dá também, né? Então se você entrar nessa, faz para acontecer, faz para poder dar certo, pede ajuda de alguém, pega o seu telefone, mas eu não vou poder mexer no telefone. Não, a gente hoje em dia praticamente tem que resolver tudo dentro de um telefone, mas a questão toda são as redes sociais, desativa tudo aquilo que vai te tirar desse propósito que você está instaurando aqui nesse momento aqui comigo, para você conseguir sair desse ciclo de procrastinação. De repente, se você também tem algum jogo, joga algum jogo no PC, joga algum jogo no seu telefone, claro, né, gente, a gente não tá falando aí de você abrir mão do seu lazer, de você abrir mão dos seus momentos de distração, mas tenta usar isso como um estímulo, uma fonte de produtividade e recompensa. Se você produziu algo, se você conseguiu focar pelo menos 2 horas do seu dia em alguma tarefa que te trouxe algum benefício, aí sim você se recompensa com um jogo, com, 20 minutos, mas um uso controlado e não um uso descontrolado. Mas a partir desse primeiro momento, se é a tua primeira tentativa de se livrar aí desse estímulo de redes sociais, tenta ficar realmente 24 horas sem fazer o uso das redes sociais. Depois você aumenta um
pouco mais esse prazo e vai indo. Fica 2 dias, 3 dias, sem as redes sociais. Eu tenho certeza que ninguém vai achar que você morreu. Faz o teste, claro, sem considerar as pessoas que estão ali ativamente no seu dia a dia. Sua mãe, seu pai, seu irmão, seus melhores amigos. Pega eles ali, que não deve fechar nem 10 dedos, vai no WhatsApp, avisa, estou desinstalando meu Instagram. Não vai ter nenhuma mensagem lá depois de 3, 5 dias que você tiver voltado, de alguém perguntando, querendo saber se você morreu, se você tá vivo, se você tá com saúde. Então você tá vivendo uma vida paralela até sem necessidade nenhuma, e só prejudicando o teu ciclo, prejudicando as suas metas, prejudicando a tua saúde mental. Agora que você já deu o seu primeiro passo para se livrar da dopamina barata, você vai dar o seu segundo passo para consumir a boa dopamina. Claro, também tem essa primeira forma que eu falei, você pode se recompensar depois de ter feito algum esforço, vamos dizer, você aprendeu algo novo, você avançou nos seus estudos, você teve um dia produtivo de eu caminhei, eu fiz exercício, me alimentei bem. Claro, você vai sentar ali no seu PC, você vai pegar o teu jogo. Eu mesmo tenho um jogo que me distrai, o único jogo que me distrai nessa vida também. Continuando, a meditação também é uma prática muito interessante que pode te ajudar nesse processo, e nisso o objetivo é claro que você vai ir nutrindo novas práticas para poder entrar num outro ciclo, sair desse ciclo de procrastinação e entrar num ciclo de produtividade, sem necessariamente também se tornar a pessoa que se cobra por produzir demais, a pessoa que não entende que precisa de um momento de lazer. Você precisa sim de um momento de lazer, não quer dizer que você tenha que sempre estar fazendo alguma coisa. É até o contrário, você pode estar fazendo nada. Vai pra beira de uma praia, vai pra beira de uma lagoa, vai pro pico do morro, senta no chão do seu quarto, deita e olha pro teto, mas não pega no telefone, não fica fazendo coisas inúteis. Ficar em silêncio e escutar o que tem dentro da gente não é uma coisa inútil, muito pelo contrário, estar na nossa companhia tem que ser uma das melhores coisas que a gente tem que fazer na vida, mesmo porque você vai estar na tua companhia 24 horas, nada mais justo do que você gostar de você, do que você se conhecer e de você se familiarizar com o seu eu interior. Um papo de maconheiro agora. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, compartilhar com algum amigo, de se inscrever no canal, de explorar todos os outros conteúdos que tem aqui relacionado à produtividade, disciplina. Vou deixar aqui no card caso vocês precisam de algumas dicas e ferramentas para conseguir melhorar a sua produtividade. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.